Olá, Malateca Brinquedos, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Rê, tudo bem? A Malateca é seguidora do Léo. Bom, hoje o nosso tema vai ser bem legal. Trouxe uma pessoa bem bacana aqui. Já já vou falar um pouquinho mais. O mundo do autismo com Léo Akira. Boa noite, Romano Veículos, meu primo. Boa noite, Arícia, Gui. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Só vou esperar alguns minutinhos para iniciar, para o pessoal dar tempo do pessoal entrar. O tema de hoje tá bem bacana. Eu vou entrevistar o Léo Akira. Ele acabou de entrar. Léo, já te chamo. Será que, Gui, você tá me ouvindo? Consegue escrever aqui para eu fixar o nosso tema? O mundo do autismo, Léo Akira. Consegue escrever aí para ver se eu consigo fixar? Eu não sei mexer direito nessas coisas ainda. Só mais alguns minutinhos, aí a gente já inicia. E qualquer coisa o pessoal também assiste depois, que eu vou deixar gravado. Deixa eu ver aqui. Malateca escreveu aqui. Gente, como é que faz pra fixar, hein? O tema na live. Será que eu que tenho que escrever? É fácil? Deixa eu ver aqui. Clique em cima da escrita. Então, eu cliquei, não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Ai, tô clicando em cima, não tô conseguindo. Vou ter que treinar isso. Como é que faz pra fixar aqui, ó? Tô clicando em cima, mas não tá. Aperta e segura. Gente do céu, não tô conseguindo, não. Não tem problema. Eu vou repetir no nosso tema. Então, gente, eu tô clicando aqui, mas não... Ó, tô clicando e segurando, mas não consigo fixar o tema. Mas não tem problema, eu vou repetindo conforme o pessoal vai entrando. Bom, então o nosso tema de hoje é o mundo do autismo. E eu convidei o Léo Akira para estar aqui participando com a gente, para falar um pouquinho sobre esse universo, que ele tem muita experiência com isso, inclusive ele vivencia isso. E como que eu descobri ele? Bom, a gente não se conhece, eu não conheço o Léo, a gente não combinou nenhum roteiro, então acho que vai ser um papo bem natural, bem leve, vai ser uma entrevista que eu vou fazer com ele praticamente, espero que vocês gostem. E é o seguinte, eu estava fazendo um atendimento e aí uma paciente minha estava com dificuldades na comunicação com um colega de trabalho que tinha autismo, né? O Asperger. E aí ela me pediu dicas, né? Como ela melhorava esse relacionamento com esse colega de trabalho. Então eu fui pesquisar no YouTube, né? Mais detalhes. É claro que a gente estuda, mas eu queria ver se existia algum vídeo, alguém que falasse,
né, alguma dica, alguma coisa assim na prática. E aí eu, no YouTube, procurando, achei o Léo. Um rapaz super bacana, com uma ótima comunicação. Eu, assim, adorei o jeito que ele fala sobre a vida dele de uma forma super leve. E o intuito dessa live é o seguinte: como nós estamos em isolamento e muitos pais, muitas mães estão descobrindo ou realizando diagnóstico, eles estão um pouco preocupados porque eles não sabem como lidar, é muita expectativa que eles criam em cima dos filhos. Então, quando eu vi o Léo, eu falei, gente, que perfeito, era o que eu precisava. Eu gostei muito do jeito que ele fala, acho que ele vai contribuir muito, assim, para quem tiver alguma dúvida. Eu já maratonei os vídeos dele, a Malateca. Então, como o meu tempo é corrido, eu não sei nem quantos vídeos ele já publicou. Eu devo ter assistido uns 10, mas não até o fim, que eu sou um pouquinho ansiosa, então eu assisto até metade, aí eu já tô cansada, aí no outro dia eu assisto o outro. Eu nunca consigo finalizar os vídeos dele, mas ele sempre deixa um gostinho de quero mais, quero entrar mais no mundo dele, no universo dele. Ele fez uma publicação esses dias, que eu vou até ler pra vocês, que eu achei bem bacana. E aí, em seguida, eu convido o Léo para entrar, tá bom? Mais de 100. Aí o Léo respondeu, 240 e poucos. Muito bacana. Deixa eu ver. Ó, queria agradecer a presença de todo mundo que tá aí presente. Tem um professor meu aqui, o Márcio, professor de Direito Criminal, um dos melhores que eu conheço aqui na região. Entrou o Victor, um abraço, Victor. Enfim, deixa eu ler aqui a publicação dele. Achei bem bacana. Deixa eu botar aqui. Bom, eu vou falar aqui o que está escrito aqui no Instagram dele. Inclusive, o pessoal que estiver assistindo, segue o canal dele no YouTube, que vocês vão adorar. Léo Akira, acho que está escrito desse jeito. Bom, não estou negando minha condição neurobiológica. Só estou querendo te informar de uma maneira carinhosa algo que talvez você não saiba. O autismo não é uma doença, é uma deficiência. Sim, mas entre ter uma deficiência e ter uma patologia, existe uma grande diferença. Os diferentes níveis do espectro autista são apenas maneiras diferentes de executar as atividades do dia a dia. Deixa eu te explicar. O autista funciona de uma frequência diferente de pessoas típicas. Isso quer dizer que, em algumas funções... eu não tô conseguindo descer aqui, gente. Peraí. Em algumas funções, o nosso cérebro... gente, não tô conseguindo abaixar aqui. Aqui, consegui. Desculpa, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu te explicar. O autista funciona em uma frequência diferente de pessoas típicas. Isso quer dizer que em algumas funções, nosso cérebro trabalha de uma maneira muito mais rápida e que outras muito mais lenta. Às vezes, a gente precisa de um empurrãozinho para entender uma piada, para aprender uma metáfora, outras. Precisamos de intervenção medicamentosa para que nossa frequência fique próxima ao normal. Eu disse próxima porque não existe cura para autismo. Simplesmente porque autismo não é doença. Veja só, você nasceu com os olhos castanhos. Quem determinou isso foi um gene. Caso você não use lentes, seus olhos nunca mudarão de cor, independente do que você faça. O autismo é igual, uma condição genética, e gene não se altera. Eu não posso escolher como eu me sinto, mas posso determinar o que fazer em relação a isso. Sim, posso fazer terapias, posso melhorar minha comunicação, posso encontrar alternativas que amenizam as características negativas do autismo.
mas eu nunca deixarei de ser autista, simplesmente porque eu jamais deixarei de ser quem eu sou. Com amor, Carol. Bom, quando eu li, inclusive eu li ontem esse texto que ele colocou aqui, eu achei muito resumo de quem é ele. Eu gostei muito da história de vida dele, parece ser um rapaz bastante batalhador, ele tem filhos, então os pais que estão assistindo vai adorar conhecer ele. Bom, deixa eu ver se alguém entrou mais. Para quem entrou agora, Marcelo, Costa, a Giovana, boa noite para vocês. Eu tô falando hoje aqui sobre o mundo do autismo e eu vou chamar o Léo agora para entrar e para a gente fazer um bate-papo aí, para vocês conhecerem melhor um pouquinho sobre a vida do Léo, sobre o autismo. E eu espero que vocês gostem. Agora eu tenho que subir lá em cima e chamar o Léo. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui. Vou te chamar, Léo. Oi, Malateca, eu sou daqui de São Paulo. Oi! E aí, gente? Nós temos que usar máscara, Você mas acredita que eu pensei também em colocar minha máscara, mas eu falei, ah, não, eu acho que ele não vai me ouvir bem, então vou deixar sem. não, eu só tava ostentando que é a máscara que eu gosto aqui. Deixa eu ver, eu não vi. Mostra de novo. Deixa eu Pera ver. aí, Vamos ó, ostentar, então. Ah, é do Mickey, tem a mãozinha, o pezinho, é, personalizado. É eu isso mesmo. ganhei da minha namorada. Ah, E, o que eu ia te falar é que, assim, esse texto que você leu, ele foi republicado pelo Aspiesando, se eu não me engano, que é um perfil que fala sobre autismo. E aí eu peguei e republiquei, e a autora desse texto é a Carol, tá? Que ela fala beijos, Carol. E eu uhum. adoraria ter escrito esse texto, mas, tipo, foi criação dela. E, Então, ah, e aí eu só não queria roubar o texto dela, só queria deixar bem claro. não, Então, fica tranquilo. eu Eu, eu republiquei. Eu não lembrava o nome da sua namorada. Aí eu fiquei na dúvida. Eu falei assim: será que ele fez esse texto e dedicou para ela? E aí eu não lembrava o nome dela. Eu falei: bom, eu vou ler e depois ele se explica qualquer coisa. Mas é um texto muito legal. Acho que resume bastante. Ah, olha isso. Eu não consigo mexer nisso desse jeito, Não, gente. peraí, olha, eu já tô sexy agora. Ah, eu preciso Esse daqui é aprender. muito bom. É Fernanda, a Malateca já decorou já. É Fernanda o nome dela. Fernanda. É uma seguidora sua, a Malateca? A Malateca e eu já participei de uma live junto com a Malateca Ai, e foi consegui. incrível. E aí todo mundo começou a rave, que eu adoro fazer os filtros. Ó, Ah, eu tá vi atrás. vendo? Aí, tipo, eu tenho vários filtros. Esse daqui eu acho muito louco, gente. Olha isso aqui. Qual? Ó, ele bota, tipo, umas tatuagens na sua cara. Tá vendo? Você gosta de tatuagem? Eu tenho 7 tatuagens. Ah, mas E, elas representam alguma coisa na sua vida? Ou tipo, ah, vou fazer uma tatuagem. Como é que foi essa escolha? então, eu tenho hipersensibilidade à dor. Então, tipo, aí, ó, colocou um filtro legal, ó. É, né? Que Foi meio sem filtro? querer. Vou deixar. Tá bonito, eu vou Pera deixar. aí, eu vou botar o filtro da Frozen aqui, que eu gosto do filtro da Frozen. Olha que legal. Ó. Então, eu tenho hipersensibilidade à dor, aí eu falei pra mim mesmo, pô, eu quero fazer uma tatuagem. E foi a pior ideia da minha vida, porque eu tinha acho que 14 anos na época, e minha mãe, ela era muito louca, e ela deixou eu escolher pra fazer uma tatuagem. Tá. E, e aí eu fiz um dragão no meu braço, e um dragão que ele era tipo desse tamaninho. Só que o que aconteceu?
eu peguei e fui crescendo e meu braço esticou. Então esse dragão, que era só uma bolinha, virou um dragão gigante. Ah, Aí, e aí eu descobri que fazer tatuagem dói muito, só que você ter que retocar a tatuagem dói o dobro. mas Porque mesmo você. assim você fez mais 6 vezes. Ah, Então, explica aí. só que assim, eu fiz tatuagens mais pequenininhas. Então, o Tá. que aconteceu? Eu tenho um dragão no meu braço direito. Eu sou autista, ô, Giovana. Aí você tem que escrever assim, você nem parece autista. Aí, Provavelmente você vai ouvir isso. Ah, porque é a parte mais legal. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, fiz um sol do lado esquerdo, um sol com o símbolo do On tibetano, e nas minhas costas eu fiz um símbolo do Yin e o Yang. E aí depois disso, teve uma época que eu fiquei apaixonado por pentagrama, por estrelas e tudo mais. E aí eu tatuei tipo estrelinhas assim. Aí eu tá. tenho tipo 4 estrelas assim, eu tenho nos 2 punhos, tá vendo? Uhum. E aí eu fiz nos 2 punhos, não parece. E, e aí eu fiz também nos 2 calcanhares. Aí eu fechei 7, né? Eu fechei 7. Meu Deus, eu acho que eu peguei muito pesado agora. Vocês Ah, estão vendo isso? sim. Eu sempre quis fazer isso, eu nunca consegui. Porque você nunca quis fazer isso ou não conseguia mexer nisso? Não, eu não conseguia mexer. Ah, Gente, eu fiquei impressionado agora. Peraí. Ah, tem filtro novo, tá vendo? nossa, eu Olha, acho que a internet tá ruim porque tá travando. Ah. não, tá tudo bem. É que a minha internet aqui tá boa porque eu briguei com o cara da Vivo. Hum. Mas tá Então, ruim eu vou pra ver. geral também, né? Mas é porque tá todo mundo usando, mas hoje é um bom dia porque não tem tanta gente fazendo live e aí a internet acaba segurando. Aí só terminando a questão da tatuagem, eu fiz as Aham. tatuagens porque como eu sentia muita dor, eu queria me colocar numa situação onde eu controlasse aquilo. É uma coisa que eu uso até hoje no autismo, de me colocar em situações de desconforto para me adaptar. Então, o que a gente faz muito é fugir do desconforto, ficar na nossa zona de conforto, e isso não deixa a gente evoluir. Se você, tipo, fica na zona de conforto, você não evolui, né? Não só o E aí, autismo, qualquer pessoa, né, que não se coloca em situações, não que ela precisa se colocar, mas no dia a dia, nas experiências, a gente passa por situações que a gente não gostaria de passar, mas é necessário. Isso uhum. evolui, né, a pessoa internamente. Então, isso que você está falando é bastante importante, porque as pessoas com autismo, elas querem evitar ao máximo passar desconforto em vários sentidos aí, né? É, Sensoriais, mas, vamos dizer assim. mas é uma das coisas que eu falo muito nos meus vídeos, que é o seguinte, por exemplo, na minha adolescência, eu não conseguia falar direito. Então, o que que eu percebi? Que eu não conversar, eu acabava não estimulando a fala, e aí eu tinha a língua presa ainda, então, tipo, eu falava com a língua presa, assim, então isso já me impedia ainda mais de falar, e eu já não gostava de falar também, então eu não gostava de conversar com as pessoas, e eu percebi que isso estava me atrapalhando, então estava atrapalhando eu ter amigos na escola, estava atrapalhando eu a ter namoradas, e eu queria muito transar, sabe? Eu achava assim, que todos os meninos, eles estavam fazendo tantas coisas legais, descobrindo amor, descobrindo namoradinhas, e só eu estava ficando para trás, sabe? Então, Uhum. para mim foi complicado porque, por exemplo, até mesmo quando eu perdi a virgindade, eu não perdi a virgindade com uma menina, eu perdi a virgindade com uma mulher que ela Hum. gostou de mim e eu tava lá e foi. Mas assim, não é prostituta, tá, gente? Eu não perdi a virgindade com prostituta. E aí. Não, eu falo porque, cara, se você é um menino, eu perdi a virgindade, eu acho que eu tinha 13 anos, entendeu? Uhum. Então, para mim foi uma coisa que eu olhei para ela e ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não.
E aí ela olhou pra mim e fez, como assim? Aí eu falei, cara, eu quero muito fazer isso, mas eu não sei fazer. Aí ela falou, como assim? Eu falei, eu não sei, eu nunca transei, eu não sei como vai funcionar, e eu tô nervoso, eu tô excitado, eu tô achando legal, mas eu tô nervoso. E aí ela pegou e falou pra mim, falou, ó, eu entendo, você é muito fofinho, muito bonitinho, e vamos devagar. E, cara, foi uma experiência ótima, então tem muita gente que pegou depois e falou pra mim, cara, pô, você foi abusado, tal. Não, eu não fui abusado, porque eu quis, sabe? Eu queria ter aquela experiência e ela foi uma mulher super bacana e eu gostei muito de ter perdido a minha virgindade com uma mulher que sabia o que estava fazendo. Porque se eu já estava nervoso sem saber o que eu ia fazer, se eu pego uma menina que também não sabe o que vai fazer, a gente ia ficar nervoso junto e ia ser uma Ia porcaria. ser traumático, ia ser Ia, frustrante. ia ser frustrante. Tanto que assim, eu tive um assédio quando eu fui pequeno, eu era pequenininho quando eu fui pequeno. E eu sofri esse assédio e era um cara tarado, um pedófilo, sabe? Tipo, e foi uma bosta. Mas assim, eu entendo que eu era muito pequeno, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia como que as coisas funcionavam. Então, tipo, isso me deixou vulnerável. Mas com essa mulher foi tão legal, sabe? Então, Você assim, descobrir. eu gostei. É uma coisa que eu tenho a lembrança até hoje e eu fico, pô, que legal, sabe? Que eu dei sorte, né? Mas assim, Sim, na adolescência, eu só queria fazer o que os outros meninos faziam. Então, os meus o que é amigos comum estavam também, né? Porque É, assim, o eu acho. adolescente ele tende a se identificar num grupo, e aí quando ele se identifica naquele grupo, tudo que o grupo decide fazer, eu também quero fazer. É o famoso, o É, fulano fez, eu também quero fazer. é. Continua. E assim, eu queria. Eles, por exemplo, estavam saindo e ficando com as meninas. Aí eu fiquei com a menina. Aí foi legal. Aí eles perderam a virgindade, eu perdi a virgindade. Só que aí começou assim: alguns começaram a usar drogas, aí outros começaram. Teve alguns na época que começaram a, como que fala, tipo, a furtar, a fazer pequenos delitos, assim, assaltar. Todo mundo ia nas lojas americanas para roubar bombom, sabe? Então, tipo, eu achava muito errado isso. Eles, não, vamos pegar bombom que nós merece, a gente é jovem. E Deixa eu te aí, perguntar, ah, só um parênteses. Se eu te falar superego, você consegue entender do que eu tô falando? mais ou menos. Tá. Essa questão de saber o que é certo, o que é errado, pra você, isso é bem claro? Sim, para mim é. Tá. Desde Então, sempre você sempre escolheu qual caminho você queria seguir. sim, desde pequenininho eu tinha noção assim de, cara, eu sei o que é certo, o que é errado, e tudo isso eu fui criando com um feeling, eu tive que aprender isso sozinho, mas assim, se fizessem isso comigo, eu ia gostar, entendeu? Então aí eu fui criando já uma pequena empatia. Então eu não tinha empatia quando eu era pequeno. Então muita gente olha para mim e fala, tá, mas o autista tem empatia? Eu falo, alguns têm. Aí ele, pô, que legal, então você tem, pelo que eu falo com você, que eu vejo de você. Aí eu falo, cara, eu não tenho uma empatia natural, a minha empatia ela é criada, mas ela funciona super bem, sabe? Então, o que que eu faço? Eu comecei com a empatia quando eu era moleque, que foi assim, tá, eu gostaria de apanhar desse cara, sabe? Não, então por que que eu vou bater nele? Entendeu? Ah, eu gostaria que alguém roubasse meu brinquedo? Não, então por que que eu vou roubar um brinquedo, sabe? Então, eu tenho um vídeo para fazer no canal falando sobre essa questão de roubar um brinquedo, sabe? Que tipo, eu vou até adiantar aqui, então quem tiver aqui agora vai ver isso depois e vai falar, cara, beleza. Mas quando eu era pequeno, eu lembro que meus amiguinhos tinham Hot Wheels e eu era apaixonado por Hot Wheels. E naquela época, Hot Wheels era coisa de pessoa muito rica. Então, as pessoas elas eram muito ricas e compravam Hot Wheels. E eu tinha alguns amiguinhos que eram ricos. E aí eu lembro que um dia eu estava indo embora da casa de um deles e tinha dois Hot Wheels largados no canto, assim. O menino não estava nem vendo, de tanto carrinho que ele tinha. E eu Sim. roubei esses dois carrinhos, sabe? Ah, Então, assim, eu peguei esses dois carrinhos
E galera, eu tô olhando pra baixo aqui porque eu tô brincando aqui com o meu spinner aqui, tá? Pra poder conversar com vocês. Você sempre fica com alguma coisa na mão, né? Quando você vai gravar seus vídeos. Você tem essa É, necessidade de sempre tenho. fazer. Tá. Sempre ter E um assim, eu tenho. objeto. Ah. É um Steam Toy, né, que a gente chama. Então, uma Uhum. das coisas que eu criei é que agora que não tá fácil de pegar, eu tenho outro Steam Toy, por exemplo, que eu criei e deu certo pra mim. Como eu uso anel, né, eu tenho uma flanelinha e aí eu fico, tipo, limpando o anel com a flanelinha. Então, tipo, meu anel tem acho que 90 anos e parece novo, tá vendo? E Hum. aí eu fico lustrando ele e durante o vídeo eu tô trocando ideia aqui, mas aqui embaixo o corpo tá fritando, assim, tá tipo... Isso, "Ah!" isso que eu ia te falar. Você criou um comportamento para controlar a sua emoção. Isso. Eu criei uma válvula de escape, Válvula porque... de escape. é, Exatamente. Isso, porque assim, eu tenho tanto essa necessidade de ter um Steam Toy, né, de alguma coisa para, sabe, para criar uma fonte de concentração, entendeu? E aí Uhum. eu sempre uso para me focar melhor, porque quando eu tô falando principalmente de sentimentos, né? Então, por exemplo, um negócio que eu tava contando do carrinho, eu tenho que revisitar minhas memórias e às vezes eu me perco, sabe? Então, Normal. Eu tipo, acho que até aí é normal. Porque e eu aí, vivo me perdendo dos meus pensamentos. Eu tenho um pensamento muito acelerado. Eu e tem uma professora minha aqui também. Deixa eu ver se ela tá aqui ainda. A Carol, não vou dar muitos detalhes, mas ela também é uma pessoa super agitada. Nós temos um pensamento muito acelerado. E eu, aí, às vezes, me perco muito. Às vezes, eu tenho que focar. Se eu fizer igual você faz, criar uma válvula, eu percebo que para mim fica mais difícil me concentrar. De repente, eu tô numa aula. Se eu começo a pegar a caneta e a ficar desenhando, sabe quando você pega e entra no mundo, mas sai da aula, só o corpo tá na aula, o espírito tá em outro lugar. Eu sim. saio de mim. Eu tenho que ficar focado olhando. Se tiver outros estímulos aqui, ou eu fizer outra atividade aqui, eu me perco nos meus pensamentos fáceis. E eu tô te falando isso porque eu observei você nos canais, você sempre costuma estar fazendo alguma coisa com a sua mão. Eu fiquei observando isso. E é uma das coisas que, assim, eu não vou mentir para vocês que foi uma maneira que eu descobri para me camuflar legal. Então, por exemplo, quando eu estou num cinema, eu fico muito nervoso. E aí, Aham. tem um vídeo no canal que eu falo, eu levei o paninho no cinema. Então, eu fiquei o filme inteiro com o paninho. E aí, na hora que eu saí, dois seguranças me abordaram, porque uma mulher me denunciou falando que eu estava me masturbando durante o filme. Ai. E, e aí, tipo, eu tava assistindo Star Wars, cara. Então, você tem que ser muito nerd pra, tipo, fazer uma homenagem dentro do cinema pra um robozinho, sacou? É E meio o que estranho, eu aconteceu? diria. Eu Ah, tava, eu tava com o paninho, então conforme eu tava fazendo assim, o meu braço ele ficava mexendo. graça. Sim. Então ela olhou eu por trás, ela viu meu braço fazendo assim, ela falou, mano, o cara tá 2 horas mexendo o braço aí, ele tá fazendo alguma coisa. E, Eu ia te cara, isso perguntar foi. isso. Eu ia te perguntar Isso, isso. Se você já teve uma situação conflituosa que você teve que se explicar. e Esse foi aí, um exemplo. esse foi. E, cara, eu fiquei muito puto. Eu fiquei muito puto. Foi na Rede Cinemark. E Rede Cinemark se fudeu também. Porque agora tem Mas a você pandemia. conseguiu explicar? Você conseguiu ficar calmo, se explicar? Ou você ficou super eufórico, nervoso? Como é que você enfrenta essas situações no seu dia a dia? Cara, eu fiquei envergonhado. E eu fiquei Normal. envergonhado porque a mulher que fez isso, ela estava com um filho, que eu não falo filho, eu falo cria do demônio, que o menino era uma cria de um demônio, que ele ficou o filme inteiro chutando minha cadeira. Ai, Então chegou uma hora que eu virei e eu não falei com ele, que ele era criança. Eu olhei para ela e falei: Ó, por favor, você pode pedir pro seu filho parar de chutar minha cadeira que tá enchendo o saco?
Uhum. Aí eu falei, obrigado, e virei e continuei assistindo o filme. Aí ela ficou puta comigo, e aí ela falou, eu vou ferrar esse cara também, sabe? E Ah, aí ela criou uma situação constrangedora, e eu saí do cinema 2 seguranças, e eu olhei, eu falei, tá estranho, sabe? Eu tive a percepção. E aí eu chamei a gerente do cinema e falei, isso que vocês fizeram não foi legal, tá? Eu sou autista, eu tenho um problema de toque, então quando eu tô dentro de um cinema e eu fico nervoso, eu começo a limpar meu anel. Ela falou que eu tava fazendo besteira dentro da sala de cinema, aí eles pediram desculpa, falaram, pô, foi mal. Aí eu falei, tá tudo bem, cara, só que vocês não vão tirar a vergonha que eu passei e o desconforto que eu senti. Aí eu uhum. acho que aí todo mundo ficou meio, a gente tem que pegar mais leve, porque, cara, a mulher tava com raiva, sabe? Então ela só queria me humilhar de alguma forma. E aí eu entendo e eu espero que ela pegue gonorreia, sei lá. É, outra coisa que eu andei observando no seu canal é que, e o que me chamou a atenção também, você faz a É, piada e você racha o bico sozinho. é, É, que é. você olha muito para a câmera, assim. Eu percebi que você não tem dificuldade. E aí você fala no seu vídeo que você treinou isso em você, né? Que não é comum a gente ver as pessoas que têm autismo olhar. Então você fez um treino, mas como é que foi isso? Você sabia que você não olhava nos olhos das pessoas e que isso podia prejudicar? Ou as pessoas reclamavam pra você nos seus relacionamentos? Quando foi que você falou assim, não, eu preciso treinar de olhar? Na hora que eu comecei a fazer os vídeos, antes de fazer os vídeos, eu comecei a fazer uma tentativa de me encarar no espelho. E aí eu percebi que eu me sentia muito mal. Eu começava a sentir tipo uma falta de ar, sabe? Então eu sentia uma falta de ar, começava a ter um pouco de pânico. Aí no começo eu suava frio, assim, de pegar suor da testa. E aí cara, o que é isso? Aí é o contato visual, sabe? Tipo, eu tô tendo contato visual comigo e já tô me cagando todo. Aí eu ficava, meu Deus, eu tenho que trabalhar nisso. Aí todo dia que eu ia lavar o rosto de manhã, eu passava 1 minuto me encarando no espelho. Aí depois eu comecei a estudar melhor as minhas expressões. Então eu comecei a perceber que eu tinha que comunicar e não só passar pela voz, senão eu pareço um robô. Se fosse fazer no natural, eu ia ficar falando com você desse jeito assim. Então eu não iria me mexer, não preciso, e eu não preciso demonstrar expressões também. Então você que se vire do seu lado para perceber tudo que eu estou falando. E aí eu percebi que tipo isso estava errado. Então quando você fala alguma coisa e tipo você está animado, você tem que trazer toda aquela parte animada para sua feição também, para o seu corpo, no gesto também. Então, aos poucos eu fui pegando uma dinâmica de movimento, expressão e olhar para eu conseguir passar um pouco mais do que eu sinto. Então, por exemplo, um dos vídeos que eu mais tenho acesso no canal, acho que ele passou de 300 mil visualizações. Então, é muita coisa. 300 mil visualizações independentes, que não é repetido. E aí eu falei, cara, isso é muito. E eu fui assistir o vídeo, e o vídeo é uma bosta. E Mas por que você aí, acha que você chamar a atenção das pessoas? então, é porque nesse vídeo eu estou comentando sobre as obrigações sociais e eu tenho um pré-meltdown, eu começo a ter uma crise no meio do vídeo. Ah, eu não achei Porque, esse vídeo. Ah, então depois como que você é o nome procura lá, dele? obrigações sociais, Obrigações obrigações sociais. sociais, E Eu só vi aí do você coloca, Matchdown. Só sobre o Matchdown. Ah, sim, e nesse obrigações sociais, eu tô comentando que, pô, eu queria poder sair, queria poder ir num churrasco, que eu queria, tudo que eu sentia falta, e, cara, eu começo a ter essa crise e eu começo a chorar. Só que aí eu queria desligar a câmera, sabe? E aí eu prometi pra mim mesmo que o que eu sentisse gravando, eu iria manter.
para as pessoas entenderem o como aquilo atinge a gente, entendeu? Então, aí eu falei, cara, eu não vou desligar a câmera, só que assim, eu não consigo falar, então eu passo tipo 3 minutos chorando. Aí na hora que eu consigo recuperar o fôlego, aí eu tento me equilibrar um pouco, aí eu continuo conversando, sabe? Mas é um vídeo que, cara, muitas vezes eu tenho vários vídeos meus que tem essa parte de crise. Então, seja crise depressiva, seja um meltdown, seja um shootdown. Por exemplo, quando eu falei de quando eu fui assediado quando pequeno, eu tava conversando super tranquilo e relembrando. E na hora que eu comecei a lembrar, aquela lembrança estava muito vívida. Então Uhum. eu comecei a sentir uma dor Sim. psicológica. E aí eu no meio do vídeo eu falo, galera, eu não tô conseguindo mais gravar, me desculpa, porque eu tava começando a ficar muito down, sabe? Então eu percebi que eu não tava bem. E aí eu falei, não, vou parar de gravar. Isso que eu achei bacana no seu canal, assim, que me chamou a atenção e que até me serviu de exemplo para mostrar para as outras pessoas. Você sabe que é difícil controlar as suas emoções, alguns comportamentos, mas você tem total consciência o que está te fazendo mal. Você sabe os seus limites. Não, para mim agora já deu. Eu achei isso muito incrível, assim, porque eu trabalhei com crianças autistas, né? Não conheço nenhum autista adulto, não tive experiências com um autista adulto. Então, é um pouco diferente, porque eu não tenho todo esse conteúdo. Então, quando eu trabalhei com crianças autistas, tudo que você me falou sobre essa questão da sensibilidade, de não olhar nos olhos, eu vivenciei isso nos meus estágios. E foi bem legal. Eu tinha um aluno, eu era, na verdade, supervisora da sala de aula. E aí a professora dava aula e eu ficava sentada perto assim, de cada aluno que precisasse. Tinha dia que tinha aluno que ficava um pouco mais agitado, eu ficava sentada do lado desses alunos. E aí tinha um aluno que ele era autista e ele detestava abraço. E aí eu falei, não, a minha função é sair daqui e fazer esse menino me abraçar. Foi um ano. Um ano, eu falava bom dia, chegava assim, ele sai. Ele devia ter uns 10, 11 anos. Sai daqui! Tinha dia que ele falava bravo, porque tinha dia que eu via que era charme, sabe? Ai, não, sai. E se eu sair, ele falava, não, mas vem aqui conversar comigo. E tinha dia que era sai mesmo, não me toca. E eu fui. E aí eu comecei a falar pra ele que era um abraço de urso. E um abraço de urso é gostoso. E fiquei. E aí terminou meu estágio. E, enfim, na correria, vários alunos com várias deficiências, fui indo. E aí no dia que eu fui embora, eu fui me despedir. Cheguei na sala de aula, falei, ó, pessoal, a Pro, né, os alunos me chamavam de Pro, a Pro Ari tá indo embora, queria agradecer a todos vocês vão marcar minha vida, não se esqueçam de mim, barará, fiz, né, a minha despedida, e aí você não sabe o que aconteceu. Ele se Ele te abraçou. levantou e foi me abraçar. Meu, imagina, e eu assim com os olhos mega vermelhos, né? E tentando não chorar ali na frente para as crianças não falarem, ué, o que que ela tá fazendo, né? E também né, não deixar ele, tipo, mal, porque me abraçou e eu chorei. E aí ele me abraçou. E aquilo me marcou muito, que eu falei, nossa, eu saí daqui e eu consegui ajudar essa pessoa, essa criança, a ter um comportamento legal, assim, positivo. Isso me marcou muito, assim. Eu sinto que eu fiz diferença na vida dele. E eu fiquei muito emocionada com aquela atitude dele chegar e ele fez uma cartinha, escreveu. Foi muito bacana a experiência que eu tive nesse lugar, assim. E aí, e a maioria lá das crianças não olhava no nosso olho. A gente tinha que treinar isso, pedir. Tinha um comportamento que a gente falava que era o respondente, mas a gente
treinava as crianças para abraçar, para olhar no olho, fazia brincadeira, porque era a nossa função ajudar as crianças autistas a melhorar alguns comportamentos, né? E foi uma rica experiência, eu achei muito legal isso. E aí, quando eu te vi, não que mudou minha percepção, mas como eu não tinha experiência com um autista adulto, eu falei, gente, que incrível! Será que ele fez terapia durante muitos anos? Estudou numa escola? Como é que foi? Aí eu comecei a assistir seus vídeos para saber um pouquinho mais sobre você. E aí eu gostaria que você falasse aqui para o pessoal como é que foi isso. Quando que você descobriu, quando que foi feito o diagnóstico, como que foi isso para você? Ó, o autismo, assim, desde pequeno eu já tenho ele. E desde pequeno, problema de fala, problema de concentração, problema de socialização, não consegui, nunca fui bom em falar com as pessoas de uma forma bacana, né? E aí todo mundo desconfiava, né? Você tá aí? Acho que você caiu. Tô. Não, Ah, é beleza, porque beleza. eu fui tentar mexer aqui para tirar, mas aí aconteceu. Pronto, tô aqui de novo. Tá tudo bem. Eu vou colocar aqui um filtro mais claro para vocês aqui. E o que acontece? Tipo, eu percebi assim que sempre existiu a dúvida, né, do autismo, só que foi pior na época que eu fui ter um filho. Então, na hora que eu descobri que eu ia ser pai, cara, minha casa caiu, assim, eu fiquei louco, porque eu falei, cara, peraí, eu vou ser pai, mas eu vou ser um péssimo pai. Eu sou autista. E se eu não conseguir pegar meu filho no colo? E se eu não conseguir abraçar meu filho? E se eu não conseguir ter empatia com meu filho? Aí eu pirei. Aí eu entrei numa depressão ferrada. E aí eu entrei num meltdown ferrado também. E nessa hora, o que aconteceu? Eu quase me suicidei por culpa da depressão. Então, Uhum. muitos autistas passam por isso. E, assim, a parte de suicídio é porque muitos autistas são depressivos. É um padrão, principalmente na vida adulta do autista. Porque a gente sofre muita cobrança. Só que a pior cobrança que tem é a nossa. A É, nossa, a pior cobrança é a que você faz, né? E assim, eu já me cobrava demais, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, eu tenho que parar de me cobrar desse jeito, mas eu não conseguia. E aí cada vez mais a depressão foi apertando, pensamentos intrusivos foram aparecendo, e até que chegou, eu falei com a minha ex-esposa e eu falei com ela, eu falei, cara, eu não tô bem, eu preciso ir urgente no médico. Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque ó, eu tô há meia hora quase me matando e eu não tô aguentando mais, eu vou acabar conseguindo fazer. E na hora que a gente chegou na doutora Sandra, que era uma psicóloga que atendia de urgência, ela atendia crianças com autismo. E aí ela perguntou, ah, ele tem alguma coisa? Ela, não, tal. Aí eu peguei e falei para ela, falei, ó, parece que eu tenho autismo. Que foi a última coisa que eu consegui falar, porque a minha ex não conseguiu falar. E aí ela viu que eu estava com comportamentos de meltdown. Então, na hora que eu estava lá, nessa crise e tal, eu estava balançando, eu não conseguia olhar no olho dela. E aí a minha ex, ela ainda pegou e falou, tá, eu já vi ele estressado, tendo comportamentos parecidos com esse, mas nunca vi tão forte. Aí ela pegou e falou, isso é porque ele tá tipo camuflado, ele tá adaptado a esconder isso de todo mundo. E era simplesmente a realidade. Na hora que ela falou isso, foi bem triste, porque eu percebi, cara, eu sou autista, sacou? E por que eu tô escondendo isso? E na hora que eu relaxei um pouco, todos os instintos, tudo que eu tinha apareceu. Então eu fui tentando encapsular isso, e de tanto tentar me esconder, a depressão foi aumentando, sabe? Porque eu tinha, aonde todo mundo estava confortável num churrasco, bebendo, trocando ideia,
eu simplesmente estava no churrasco querendo sair correndo dali, sabe? Eu só queria poder entrar debaixo de uma cama, tampar os ouvidos e ficar quieto, sabe? De olho fechado, sem fazer nada. Porque eu não queria estar ali. Eu não queria socializar daquela forma. Eu não queria estar no meio daquele barulho. Eu não queria estar com aquelas pessoas que eu não conhecia. Então tudo isso pesou demais. A ponto de eu ter depressão, principalmente por causa disso. Então, assim, eu sempre ignorei a parte da depressão no autismo, porque eu achava que eu sempre fui forte, que eu aguento e bora, vamos lá. Só que não, cara. A partir do momento que eu tive a primeira crise de depressão, eu tomei remédio. Aí eu consegui sair do remédio. Aí eu fiquei alguns meses. Aí volta a depressão, tomar remédio. E, cara, eu odeio remédio. Puta que pariu, cara. Eu não suporto remédio. É ruim. Desculpa o palavrão, gente. Foi mal. E aí, o que que acontece? Tipo, eu peguei, eu peguei e fui entendendo aos poucos que eu tinha que parar de me esconder. Então, na hora que eu fui indo nas consultas com a doutora Sandra, ela foi percebendo coisas que eu fazia que ela falou, isso não é de você, sabe? Porque na hora que ela falava, você gosta de fazer isso? Eu falo, não, eu gosto. Aí ela, por que que você gosta? Aí eu não sabia responder, porque já Ah, tava, sacou? E aí ela é mó safada. Então, doutora Sandra, se um dia você assistir isso, você é mó safada. Porque ela dava umas voltas e aí pra ela ia por chegar. trás, ela ia por trás do meu subconsciente nadando, igual um tubarão safado. E aí ela descobria coisas que nem eu sabia que eu estava mentindo para mim mesmo, sabe? Ai, eu adoro Então, psicologia. cara, só que psicologia é um bagulho louco, cara, porque ela foi, na hora que ela, legal é que ela foi descobrindo essas coisas, e aí ela falou, ó, vamos fazer teste, vamos fazer umas avaliações, até que no final, tipo, cara, realmente você é autista, sabe? Você tinha Então, quantos tipo, anos? ó, meu filho vai fazer 4 anos, isso foi Você na sempre faz esse gestação dele. cálculo no canal. Eu faço o cálculo do meu filho, porque como isso tudo aconteceu na gestação dele, é só eu colocar uns 9 meses em cima que tá tudo certo. É a minha Hum, forma de dar uma hackeada na matemática. Mas assim, hum. agora deve fazer 5 anos que eu tenho realmente o laudo, né? Diagnóstico Depois fechado. disso, assim, que eu percebi? Eu percebi que eu estava me escondendo. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu não quero mais me esconder. Para mim já deu. Então, se eu sou autista, eu tenho que assumir a minha essência. E, cara, tá tudo bem. Então, vou fazer um canal do YouTube e vou falar a verdade. Aí eu me arrependo um pouco. Por quê? Por... Ai, É assim, porque, é muita cara. exposição. É muita exposição. Mas eu acho que você tá usando o canal até como terapia. Eu acho, tá? Não tô Eu, analisando nada, mas você desabafa, é, você fala, você entra em contato com as emoções, entra em contato, até uma forma de socializar com as pessoas. Eu acho que o canal tá te fazendo bem. Mas por que que você acha que ah, talvez não? porque, assim, o meu canal, eu sempre fui muito sincero de falar a verdade. Então, cara, eu tô sentindo que eu quero me matar. E eu falo no canal, galera, eu tô mal, tô em depressão, tô pensando em me matar. Mas como que eu posso parar com isso? Aí eu começo a achar soluções gravando, e aí as pessoas pegam e falam assim, tá, peraí, ele tá com esse problema e eu também tô. E ele tá achando essa solução. Será que funciona para mim? Aí as pessoas testam e dá certo. Então, eu conheço uns psicólogos que falam assim, mano, você vai tirar meu emprego. Aí eu falo, por quê? Porque, cara, geralmente, eu não quero tirar o emprego de ninguém, mas eles falam, geralmente, a gente tem que trabalhar muito em cima do psicológico de uma pessoa para descobrir a solução do problema. Como você está no mesmo problema que ela, cara, você dá a solução, ó, toma suco de laranja, e a pessoa toma e dá certo, meu, isso é maravilhoso. Aí eu falei, cara, que incrível, né? Então eu estou sendo usado por Deus, por boas energias, né? Pelo Tô universo. ajudando as Então, pessoas. e Eu aí tô eu, não, ajudando vou as continuar. pessoas. Aí eu falei, bora continuar, vamos ser sinceros. Aí o que que aconteceu? Eu percebi que o meu casamento, ele tava uma bosta,
E eu tava num relacionamento que já tava desgastado, tava ruim e, pô, vamos terminar. E aí, o que que aconteceu? A minha ex-esposa pegou os vídeos do meu canal e colocou no processo para me afastar do meu filho. Olha lá, tem professores aí do direito. Fala mais. Então, professores do direito, o que que aconteceu? Ela pegou e, assim, para não ter, para tentar tirar minha guarda do meu filho, não deixar meu filho comigo, ela pegou, tipo, meus laudos, colocou no processo, aí ela pegou meus vídeos e falou, ó, ele é autista e ele não tem como cuidar do meu filho. Então eu não quero que ele fique sozinho com meu filho, não quero que ele encontre meu filho normalmente. E aí, cara, eu tô até agora batalhando judicialmente. Graças a Deus eu consegui derrubar a maior parte dessas coisas, porque não fazem sentido. E uma das coisas que eu mais tinha medo e caiu era assim, eu tinha medo de não amar meu filho, sabe? Eu acho que eu entrei em depressão porque eu falava, cara, eu sou autista. Tem várias pessoas que eu não gosto. O que que eu posso fazer? Né? Meu filho vai nascer, e se eu não conseguir pegar meu filho no colo e amar aquela criaturinha, sabe? E todo mundo, principalmente minha psicóloga, falou, cara, você tem que ter paciência. Você tem que esperar as coisas acontecerem, porque é ansiedade, né? Você tá muito nervoso e nem aconteceu. E aí eu peguei e falei, beleza, na hora que meu filho nasceu, eu me apaixonei de uma forma que eu nunca me apaixonei por ninguém. E assim, eu amo mais meu filho do que eu mesmo, sabe? Então, Ah, toda vez que eu tô em depressão, por exemplo, eu falo, não, cara, você tem que superar isso porque tem um molequinho lá que depende de você. você. Então, hoje, antes da live aqui, eu tava falando com ele. Então, já faz 3 meses que eu falo com ele só por videochamada, porque a minha ex também entrou na justiça para me afastar dele usando o coronavírus, falando, ó, tá o coronavírus, eu não quero que as visitas continuem. E aí só videochamada. Então, qualquer coisa que aconteça vira um processo e atrapalha. Mas assim, Uhum. eu falando com ele por vídeo, eu tive que aprender a lidar com uma situação insana de como que eu vou entreter uma criança, brincar com ela, como que eu vou fazer ela prestar atenção em mim. E cara, eu tô mestre, eu tô diva nisso, eu tô diva, maravilhosa, Ah, arrasando total. E eu ah. peguei e eu aprendi que eu tenho essa flexibilidade emocional e mental para conseguir lidar com ele. Então tem dias que é uma bosta, tem dia que ele tá de saco cheio e eu vou falar com ele, ele quer ficar no sofá vendo desenho. Mas tem dia que é incrível, sacou? Tem dia que, tipo, a gente brinca. Hoje a gente ficou 1 hora brincando, batalha de dinossauro e não sei o quê. E aí eu até conversei com ele, porque dia 8 agora é o aniversário dele. E Hum. eu não sei se eu vou conseguir ficar com ele ou não, mas eu tentei até falar com a minha ex, mas não rolou ainda de conversar e tentar um acordo. Mas provavelmente vai ser o segundo ano que eu não vejo ele no aniversário dele, sabe? Então, Poxa, ontem, por exemplo, e antes de ontem, eu tava numa bad ferrada, cara. Tipo, eu tava mega pensando deprimido, nisso. pensando nisso. Então, Pensando assim, nisso. para mim, a falta de estabilidade, ela destrói o meu cotidiano e o meu equilíbrio. Então, Seu emocional. o que a maior parte dos pais ficam preocupados é, cara, e quando eu não estiver mais aqui, né? Então, tá tudo bem? Tá, é que eu às vezes eu aperto sem querer aqui pra. Ó, entrou um cara aqui chamado Eduardo Davidson. E, Eduardo, tu é mó saradão, cara. Parabéns, hein, velho? Olha que corpão. Eduardo. Ô, louco, Eduardo. Quando eu crescer, eu quero ser igual o Eduardo, só que sem a minha pança. O que acontece? Gente, sou muito sincero, desculpa, tá bom? É muita Eu sinceridade. adorei o seu canal, eu gostei muito de você, porque eu adoro pessoas sinceras, eu adoro, porque eu sou muito assim. Se eu também sou sincera, se eu gosto, eu falo, se eu não gosto, eu dou uma segurada. Então, quando eu te conheci pelo canal, eu falei, gente, que energia boa! Ele é sincero, então eu vou convidar ele. E aí eu posso ouvir um sim ou não.
porque é assim que ele funciona. E aí, quando você falou assim de primeira, assim, eu nem esperava. Eu falei, nossa, que legal. E agora, o que que eu faço? Foi mais ou menos. Eu fico feliz, eu fico feliz. Eu tenho, a Luísa Prado perguntou quantos anos eu tenho. Eu tô com 35 anos. No dia 17 de agosto agora eu vou fazer 36 anos. Eu tô, agora, eu tenho uma empresa que é a Parkour Brasil. Então, como eu não consigo trabalhar no emprego normal, eu tive que criar o meu emprego. Hum. Ai, minha Eu vida é tava foda. pensando nisso também, porque eu falei assim, bom, você fala no canal, né, que você não tá indo trabalhar, por conta que você não pode ficar na rua, você detesta trabalhar em lugar fechado. Eu falei assim, nossa, Sim. como é que ele tá fazendo? O que que eu fiz? Nesses últimos tempos, eu comecei a ter uma dificuldade séria de grana, porque eu não conseguia trabalhar. E aí eu tinha um MacBook e uma amiga minha falou, eu quero editar uns podcasts. E o meu computador não dava para editar. E aí eu peguei, entrei em contato com uma empresa, negociei, vendi meu MacBook e montei um computador para editar esses vídeos. Então, eu trabalho, eu consigo editar muito bem, por mais que no meu canal do YouTube eu não edite nada, não é por preguiça, gente, de verdade. Eu quero deixar isso bem claro, eu vou aproveitar aqui o canal da Ariana para falar isso, tá? Porque, assim, os meus vídeos, eu só não edito meus vídeos do YouTube porque eu quero que as pessoas vejam a verdade. Então, por exemplo, se eu estou falando um assunto e eu esqueço, eu não quero editar e colocar eu falando do assunto como se minha mente fosse uma máquina. Eu acho isso ruim, sabe? No YouTube, em qualquer lugar, eu não gosto disso. Então, eu Você percebo gosta que a de ser internet... autêntico. Porque a gente tem muita superficialidade. Eu falei direito? Acho que eu Falou. falei. Então, assim, tem muita gente superficial que finge que é inteligente, que finge que fala bem, e aquilo alimenta um falso ego na pessoa, sabe? Ela deixa de lado os problemas dela e começa a passar para as pessoas que ela é incrível, entendeu? Ela vira um personagem incrível usando a edição. É um mecanismo de defesa, né, que a pessoa usa. Ó, entrou aqui a 3D Box e, cara, eu tava no Instagram deles ontem, sacou? Olha que Léo, incrível! você tá ficando famoso, né? Quer dizer, você já é famoso, então. Não, mas eu tô impressionado. Ó, pessoal da 3D Box, eu adoro o trabalho de vocês. Eles fazem os quadros, imagina um quadro de parede, só que são várias camadas, e eles vão encaixando as figuras em vários níveis. Então ele dá uma perspectiva visual Dimensão, ó. Aham. incrível. E aí eu tava vendo isso e eu falei, mano, isso é muito foda. E os caras entraram aqui agora. Deus, é um sinal? É um sinal? Cara, o dia que eu tiver uma grana, eu vou comprar um quadro de vocês, eu prometo, tá? Parabéns. E ó, vocês estão Ó, vendo aqui legal. atrás? Eu tenho vários É, eu tô quadros do apoiando. Star Wars, tá vendo? Então são Uhum. vários quadros do Star Wars que eu coloquei para enfeitar a parede. Pera aí, vou trazer vocês aqui, ó. Olha só a magia do pedestal, ó. Tá vendo? Uhum. É isso aí! Pronto, fiquei até tonto agora de andar de costa, assim, peraí. O meu Ô, Léo, senso... vamos finalizar? Onde a gente Vamos. parou? Como faz para Ah, conseguir o diagnóstico sem pagar um psicólogo? Eu vou falar, aí você fala, pode ser? pode ser, vai lá. Porque eu acho que você talvez responda até melhor do que eu. Tá. Como faz para conseguir o diagnóstico? Peraí, tem que ler de novo. Sem pagar um psicólogo. Olha, vamos ser sinceros aqui, né? E eu sou direta e reta. Não tem essa possibilidade, tá? Não existe. Você tem que pagar um profissional para você conseguir um diagnóstico. Senão você não vai ter esse diagnóstico. Ah, mas eu não tenho dinheiro. O que que acontece? Então você vai em postos de saúde, UBS, e entra na fila, aguarda, espera, que aí você vai conseguir seu diagnóstico. Léo, falta 20 segundos, finaliza. Ai, você quer continuar mais um pouquinho, Ariana? Ou você quer terminar? Porque tem 25 pessoas e o pessoal entrou agora. Eu Ah, posso pode continuar. ser. Tá, ó, 10 segundos. Vai cair, eu vou te Tá, chamar de novo. Pessoal, isso, volta aí pessoal, pra gente ficar mais uns minutinhos. pode entrar todo mundo, a gente fica mais um pouquinho, tá tudo bem. Peraí. Até mais.